Olá, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas aqui à continuação do nosso material de desenvolvimento do nosso web app voltado aqui para escolas. Beleza, aqui então, até agora a gente começou aqui só o início do aplicativo. Eu aqui estou com o meu celular Android aqui espelhado para ver como é que está essa aplicação. Só lembrando que essa parte aqui ó, de espelhar o celular no computador para trabalhar, vou até apontar qual que é o app que eu estou usando. Eu estou usando o é, aqui eu tô com Alias. Deixa eu pegar aqui o nome do aplicativo. Eu acho que é SCR. É esse aqui, ó. Esse aqui é o app que eu uso. Opa, não, esse aqui não. Esse aqui, ó, é o software que eu uso para fazer o espelhamento do Android, tá? Ele é específico para Android, tá? Se for usar Apple, daí vai ser outro software, por exemplo, tá? Mas esse aqui é o software que eu estou utilizando, mas quero que deixe bem claro que fazer esse espelhamento aqui ele não é obrigatório, tá? Você pode desenvolver todo o aplicativo ali no Chrome ou no Firefox e depois rodar no teu celular. Não precisa estar simultaneamente igual eu estou fazendo aqui. Eu estou fazendo aqui porque eu acho que eu tenho que assumir uma certa responsabilidade a mais para garantir que a coisa está ficando certa, né? Então, essa parte aqui eu meio que puxo pro meu lado para trazer assim mais fidedignidade do que a gente tá desenvolvendo aqui. Ok. Bom, aqui a gente só espalhou alguns itens, né? Botou ali alunos, turma, série, turnos, chamada e boletim, mas isso aqui é totalmente. Ainda ele não tem nenhuma função, né? A única coisa que eu vou começar as funções, na verdade, vai ser esse início e a parte do aluno. É só lembrando que quando eu estou com o mouse aqui em cima, eu não estou com efeito de mouse, tá? Eu estou com efeito touchscreen nesse momento. Se você estiver no Chrome e estiver espelhando, aquele modo lá também ele vai ter esse mesmo efeito touchscreen. Então, tipo, tá tudo numa boa se você utilizar só o Chrome mesmo. Beleza, vamos ver o que a gente pode verificar aqui, o que a gente tem. Então, aqui ó, é um ponto, esse aqui, só deixa eu passar para a mão esquerda aqui para dar uma desacelerada. Então, esse aqui é o primeiro ponto que a gente tem que verificar, essa parte do main e a parte do footer. Então, o main e o footer, eles vão estar sempre em pares. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente tiver um certo main aqui em cima, a gente tem que ter um certo footer aqui embaixo. Então, por exemplo, no include navegação underline início barra navegação barra ponto HTML. Então, este include aqui, este template, ele tem que ter um par com o footer dele. Concordam comigo? Entendam que, por exemplo, essa aqui ó, seria a parte de cima. Só que essa parte aqui de cima do aplicativo, ela tem que estar em coerência com o que está aqui embaixo. Por exemplo, eu não tenho como, tipo, tá no menu navegação e ter um salvar aqui nesse momento. Daí tu vai olhar assim, tá, mas salvar o quê? Não tem nada para salvar. Se eu tiver aqui no aluno, lá no formulário, vai ter um salvar, por exemplo, vai ter um cancelar. Mas nessa parte inicial aqui do programa, não tem como a gente ter um salvar, um negócio assim, vai ficar meio esquisito. Então o que acontece? Cada ponto aqui do nosso software, ele tem que ter um main aqui em cima e ele tem que ter um footer em coerência. Deixa eu abrir aqui a pasta e vamos pensar aqui junto como é que a gente faria. Ó, então aqui eu tenho um navegação. Então esse navegação, ele tem que ter essa questão ali do footer. Então essa aqui ó, seria o main dele e a gente precisa de um footer para ele também. Então vamos criar um footer aqui para ele. Vamos criar um novo arquivo aqui, copiar e colar. Ó, então vai ser navegação. Inclusive eu vou chamar de navegação underline main e navegação underline footer. Então esse aqui vai ser o footer. E o outro aqui, pode fechar o arquivo, senão ele vai dar zica. A gente coloca aqui, ó, navegação underline main. Apertei um negócio aqui. Aí, ó, navegação underline footer, navegação underline main. Beleza? Então vamos vir aqui no programa, ó. Aqui, ó, mudou, né? Não é mais navegação. Aqui vai ser a navegação underline main. E aqui embaixo, daqui a pouco a gente já cria o footer. Vamos só atualizar aqui o app para ver se está tudo funcionando numa boa. Ó, tá tudo funcionando igual como já estava antes. Ok, agora vamos abrir esse main e esse footer, vamos trazer para cá. Então o main foi para cá, ok, e o footer também. O footer pode apagar o que tem dentro, né? Porque eu só dei copiar e colar do footer.
desse main aqui. Então, vamos popular esse footer com essas informações daqui, ó. Então, essas informações aqui. Vamos dar um recortar. Vamos colar aqui dentro. Deixa eu tirar um pouco de coisa aqui. Salvar. Beleza. Aqui, vamos copiar isso aqui. E vamos colar aqui dentro do footer. Ok, aí ó, navegação underline main vai ser navegação underline footer. Beleza, deixa eu só fechar isso aqui para não confundir. Então, beleza, olha só. Eu tive agora a mesma situação, né? Então, tanto esse de cima, ele tem o par dele, que é o main, e aqui, ó, tem o footer, ok? Então, esses dois aqui, ó, eles estão conversando um com o outro, né? Deixa eu dar um atualizar só para ver se está tudo certo. Ó, continua tudo certo. Então, por exemplo, agora eu vou fazer o aluno. O aluno também, ele tem que ter a parte dele de cima e de baixo, e assim por diante, né? Bom, alguns vão repetir provavelmente, né, a parte do início. Eu acredito que é uma que vai ficar bastante aqui ainda na tela, né? Uma coisa que a gente pode fazer seria uma pequena divisão aqui, ó, entre um e outro, porque, por exemplo, acabou aqui, ó, e começou essa parte aqui de baixo, mas ele não tem aqui uma divisão, né? Mais um ponto que eu quero realçar também, antes de ir para essa parte que eu falei agora, é o quê? Por exemplo, quando a gente olha aqui o botão, a gente colocou a largura dele 100, né? Então seria 100%. A gente também consegue fazer a mesma coisa para a altura dele, para ele ficar cheinho ali. Então pode colocar assim, ó, H100. Bom, aí vocês podem estar pensando, né? Meu, mas por que que ele não está estilizando esses botões, né? Depois a gente vai dar uma olhada na parte de estilização. Ó, deixei ele com H100 agora. Mas é que, lembra que no início eu já falei que eu quero que isso aqui seja muito leve, que funcione em qualquer lugar. Então, a estilização, eu vou colocar o mínimo de estilização. Talvez eu faça até duas versões desse aplicativo, que vai ser a versão light, que é a que a gente está fazendo, e uma versão mais pesada com outros recursos, com mais animações. Porque a minha ideia é muita gente utilizar isso aqui. Muitas pessoas utilizando isso aqui. Eu estou com esse objetivo. Então, para mim, eu tenho mais interesse em deixar leve do que deixar assim mais robusto, cheio de animações. Todos os dois vão funcionar igual, todos os dois vão ter as mesmas funcionalidades, né? Só que um deles talvez fique um pouco mais pesado e o outro um pouco mais leve. E esse mais leve é o que a gente está fazendo aqui agora. Então, por isso que por enquanto a gente não tem nenhuma estilização. Animações eu vou cuidar bastante, porque a animação é o que mais pesa, né? Que seria aquele esmaecer, aquela arrastada que daí tem um efeito junto, essas coisas assim. Beleza? Então esse aqui é o ponto. Bom, aqui ó, eu tenho esse botão, agora eu deixei o botão mais cheio aqui, ó, com o início. Beleza, agora tem esse botão início aqui e a gente também pode colocar uma certa divisão aqui, ó. Vou mostrar como é que faria uma divisão bem forte aqui inicial. Vou colocar, por exemplo, aqui ó, no footer, aqui assim, ó, eu posso vir e colocar assim. Não sei se no footer ou aqui dentro, mas talvez seja no footer mesmo. A gente até pode colocar outra coisinha aqui no meio, só para demonstrar. Não sei o que vai ficar melhor. Vou fazer primeiro direto no footer para a gente imaginar como é que vai ficar. Então, vou colocar border, top, 1 pixel, solid black. Ó, aqui ele vai ficar um risquinho ali no nosso, embaixo, no footer, ó, que legal que ele ficou. Ficou aqui, ó, este risquinho aqui, ó. Esse risquinho é esse 1 pixel solid black. Beleza? Então, esse aqui é só para demarcar aqui por enquanto. Deixa eu ver se dá para colocar até menos do que 1 pixel aqui. Deixa eu tentar botar 0.8 pixel. Não sei se ele tem um mínimo de 1 pixel. Eu acho que ele não vai ficar mais fino do que isso. Deixa eu colocar 0.5, que eu queria só um risquinho bem michuruquinha mesmo, só para ter alguma definição. Ó, aqui ó, tá melhor ainda, ó, 0.5. Ele ficou meio um negocinho bem simplificado, só para ter uma pequena divisão. Beleza, então aqui a gente vai começar agora pelo aluno. Esses botões eu acho que eles podem ficar maiores também, né? Eles estão bem pequenos, né? Bem achatadinhos, né? Então vamos começar
a mexer aqui um pouco neles. Deixa eu só aumentar o H deles para ver qual que vai ser o efeito deles. Vamos botar o H100, só para ter uma ideia se eles vão aumentar, porque eu acho que não vão aumentar, mas vamos ver. Ele não aumenta porque a própria caixa dele já está no tamanho certo, né? Então ele não vai aumentar. Então aqui a gente pode, tem o M3 aqui, vamos tentar colocar um P3 aqui nesse botão para ver qual que vai ser o efeito dele na tela. Ó, um P3 ele já ficou bem cheio ali, né? Então vamos colocar vários, vamos colocar P3 em todos eles. Vamos dar uma atualizar aqui agora. Ó, agora todos eles estão com o P3, eles ficaram tipo bem maiores, né? Bem mais achatadão, assim, grandão, né? Então vamos deixar aqui por enquanto. E agora a gente pode começar a pensar em como é que a gente faria uma navegação aqui para alunos, né? Então o que acontece? Aqui nós podemos preservar esse body.html para ter só esse tipo de coisa aqui, ó. Quando eu falo esse tipo de coisa, a gente está falando de Jinja. Esse efeito aqui, ó, as chaves junto com o percentual, isso é chamado de Jinja, Jinja 2, por sinal, que é a forma que o Flask utiliza, é a biblioteca que o Flask utiliza para renderizar os nossos HTMLs. Então, este body.html, vamos ao máximo preservar dessa forma. Mas não é porque a gente vai preservar dessa forma que a gente precisa estar o tempo todo sempre clicando, né? Porque o que eu quero dizer com isso? Agora a gente vai começar a mexer com a parte do aluno, né? Então a gente vai criar tipo um form, né, para o aluno, para dar entrada nos dados do aluno e também a visualização dele. Então, para isso acontecer, a gente vai ter que abrir, essa aqui vai ser a tela inicial, a gente vai clicar aqui. Daí clicou aqui, a gente vai ver outra coisa. E assim por diante. Então, o que acontece? Se a gente for se a gente for testar dessa forma, a gente vai ter que constantemente estar clicando aqui, ó, indo e voltando. Atualizou a página, clica, vai e volta. Infinitamente. Daí ia ficar meio maçante, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode renderizar a tela como se fosse dentro da tela do aluno. Então, vamos vir agora. Vamos abrir aqui de novo. Vou pegar o app, que está na minha área de trabalho. Templates. Aqui a gente tem navegação e ó, a gente até já tem alunos aqui. Beleza. Então aqui a gente pode vir. Vamos tirar esses dois aqui. Vamos tirar não, vamos comentar esses dois aqui. Esse aqui é um que a gente vai comentar. Opa, não está comentando. Não, acho que o comentar deve ser outro item aqui nesse aplicativo. Deixa eu botar aqui. Bloco de linha de comentário. Aqui vai um comentário. E aqui embaixo pode deixar sem por enquanto, tá? Pode deixar só esse comentário aqui por enquanto. Agora ele vai sumir essa parte de cima. Conseguem entender por que essa parte de cima vai sumir? Porque essa parte aqui agora está comentada. A gente não vai mais usar essa parte. Então, ó, vou atualizar aqui a página. Ó, sumiu aquela parte de cima. Beleza. Geralmente, um aplicativo ele vai ter um form e um table para toda table, né? Para toda tabela, ele vai ter uma tabela de visualização e também um formulário. Então, vamos começar por um formulário aqui de um aluno. Então, vamos vir aqui na nossa pasta. A gente tem aqui, ó, form.html. Só que não é qualquer form, é barra alunos barra form. Então, vamos arrastar para cá. Nosso app, ó, não tem nada aqui. E vamos começar a pensar como que a gente faria para ter aqui o nosso formulário do aluno. Eu vou pedir para ele renderizar aqui dentro. Ele não vai ser a página inicial do programa, tá? Ele vai ser uma página secundária aqui do programa, essa parte que a gente vai fazer agora. Mas eu já vou renderizar como se fosse a primária para facilitar o nosso desenvolvimento. Então, eu vou copiar isso aqui. Vou colar logo abaixo. Ok.
Aí aqui eu vou vir e vou colocar alunos form.html. Esse aqui é o primeiro é a pasta e o segundo é o nome do arquivo. Então a gente está falando deste arquivo aqui, ó. Ele vai continuar sem efeito nenhum no nosso aplicativo porque a gente ainda não tem nada aqui, né? Então, ó, aqui a gente vai começar a desenvolver. Pode fechar esses outros aqui. E vamos deixar só o form.html. Beleza. Para começo de tudo, a gente precisa de linhas e colunas normalmente, né? Então, eu vou criar uma div aqui, que vai ser a row. Ok. E depois uma que vai ser a coluna. Agora, eu vou precisar de um título, né? Porque, por exemplo, como é que eu vou saber que aquele campo é tal coisa? Então, a gente coloca um label para determinar isso. Aqui eu vou colocar, por exemplo, o nome do aluno. Pode ser só nome com 2 pontos ou não? Não, sem 2 pontos. Barra label. E aqui eu vou colocar o input. O input vai ser do tipo texto. Bota um barra e fecha aqui. Beleza. Agora vamos ver se ele vai renderizar aqui pra gente. Ó que legal. Agora eu tenho aqui, ó, nome e eu tenho o input. Só pensei que ele ia ficar embaixo. Deixa eu só verificar se eu preciso colocar a class form control. Eu queria evitar usar essa classe porque ela tem animação bem leve, né? Mas tem. Deixa eu ver se é isso que dá o efeito. Ah, pior que é bem isso que dá o efeito. Ó, repara que ele faz um esmaecido azul, né? Essa é uma das animações que... Essa aqui não chega a ser animação, tá? Mas é algo que já consome memória RAM aqui do teu aparelho. Tá, infelizmente, ou felizmente, né? Pra quem não se importa com essa parte de performance. Vamos colocar um W100 aqui só pra ver se ele estica um pouquinho mais na ponta, ou é assim mesmo. Não, é assim mesmo. Tá, então realmente eu preciso utilizar o form control aqui. E esse aqui vai ser tipo como se fosse o combo para fazer aqui um input de texto. Beleza, mas só que aqui ó, eu comecei já direto com o nome dele, né, com o input direto, mas é bom a gente sempre começar com o título, né? Então eu vou começar com o título, então eu vou copiar essa primeira e essa segunda. Vou dar Ctrl V aqui e vou fazer uma barra aqui. E outra dessa aqui. Beleza. Aí agora eu vou colocar um título ali dentro. E esse título eu vou botar um H1 aqui. E eu vou chamar de formulário do aluno. Aluno. Agora sim, vamos dar uma olhada como é que ficou. Ó, formulário do aluno. Aqui essa row, não sei porque ela tá gigante aqui. Aqui já é um ponto que eu precisava do meu... Deixa eu ver se esse problema aqui é isso aqui. Deixa eu só botar um label normal aqui. Eu acho que H1 não vai rolar. Eu não sei se é esse o problema em si, mas dá a entender que é esse que é o problema. Se eu tivesse... Como eu tô sem o DevTools... Não, não é esse o problema. Deixa eu dar uma olhada aqui de novo no body. O body aqui é um main, que é um row. Depois do row, eu botei o row de novo. Então, esse aqui é o que é o problema, ó. O que acontece? É sempre nessa sequência. Tu tem uma linha
E dentro da linha tem colunas. Não tem como fugir disso, né? Se tu fizer alguma coisa diferente disso, vai estar errado. Não tem como uma linha ter outra linha em seguida, que é o que eu fiz agora, né? Se tu for olhar, ó, aqui eu tenho linha, row, aí eu venho e faço de novo row. Ó, vim e fiz row aqui de novo. Não é o certo. Inclusive, até achei estranho ele não ter reclamado antes. Deixa eu fazer só uma por curiosidade, o que aconteceria se eu tivesse feito, deixa eu comentar esse bloco, o que teria acontecido se eu colocasse mais uma dessa? Estou até curioso, na verdade, agora. Vou salvar no Ctrl S e vou atualizar. Então, tipo, na verdade aconteceu o problema de qualquer forma, ó, tá vendo que cada uma tá num canto. Mas isso aqui é o que tá acontecendo é por conta desse, que tá mal feito mesmo, que tem que fazer certo mesmo. Então, vamos fazer certo. Vamos tirar esse comentário aqui. Opa, deu algum problema, só deixa eu apagar essa seta aqui que também resolve. Ok, beleza. Agora vamos englobar todo esse bloco aqui de informação. Ou a gente coloca uma nova coluna aqui, ou a gente coloca lá. Eu acho que uma nova coluna aqui fica melhor, tá? Então, eu vou colocar uma nova coluna aqui. Vou colocar essa nova coluna aqui. E vou transferir essa informação aqui do aluno, por enquanto. A outra ali de navegação, depois a gente vê o que a gente faz. E coloca aqui dentro. Beleza. Agora eu coloquei a coluna aqui. E agora eu posso usar numa boa essas linhas assim. Então, vamos atualizar e vamos ver o que acontece. Ó, agora sim ele juntou e ele está fazendo uma sequência de linhas. Vamos voltar para o H1 só para ver o que acontece? Aí, vamos ver. Ali, ó, formulário do aluno. É isso aqui, pode deixar. Eu queria muito conseguir tirar esse form control para tirar esse efeito que ele faz azul aqui, porque isso consome memória RAM do computador, do celular também, né? Do processamento do celular. Queria evitar, mas não vai ter como, então vamos seguir. Ok, então aqui, ó, nome. Vamos colocar mais um pouco de informação aqui. Vamos colocar, por exemplo, vamos colocar nome e sobrenome, pode ser, né? Nome, sobrenome. Nome, sobrenome. Eu acho que a gente pode colocar um pequeno espaço aqui. Para a gente fazer um pequeno espaço entre uma linha e outra, a gente coloca MT1. Dessa forma assim, ó. Daí ele vai ficar um pequeno espaço ali. Bom, e dessa forma a gente pode ir fazendo vários itens aqui, né? Bom, aqui talvez vou entrar agora numa parte que é um pouquinho mais avançada, só que eu acho que vai valer a pena nós mexermos com isso. Que é o quê? Vocês percebem como as coisas estão repetindo de uma forma bem direta aqui, ó. Por exemplo, aqui eu tenho uma row, que eu tenho uma call, que eu tenho uma label, que eu tenho um input, que eu tenho e de repetir tudo de novo. E reparam que, tipo, isso aqui é um padrão do que está acontecendo. Então, toda vez que a gente tem um padrão, a gente... Quer dizer, não todas as vezes que vale a pena, na verdade, né? Toda vez que a gente vê que tem essa questão desse padrão, nós podemos fazer uma geração de inputs. Bom, esse termo, geração de inputs, na verdade é um termo meu, né? Não é, provavelmente em outras empresas que vão ter desenvolvimento, eles vão chamar de outras formas. Mas um termo que eu utilizo é o chamado geração de inputs, né? O gerador de inputs é o nome da função que eu geralmente chamo para fazer este procedimento. Por quê? Porque aqui eu tenho uma, duas, três, quatro linhas. Quer dizer, desculpa, uma, duas, três, quatro tags, né? Só que daí forma tudo isso aqui de linhas. Aí agora imagina o tamanho que não fica isso aqui depois, né? Isso aqui vai ficar gigantaço, né? Então nós podemos fazer para, para as, para as coisas assim mais padronizadas, a gente consegue
fazer uma listagem mais simplificada para a gente visualizar de uma forma mais prática. Ok, então vamos vir aqui no Google agora, no Google ou no Firefox, não sei qual que é o teu navegador de preferência. E vamos pegar aqui, ó, e vamos procurar por... Ah, não, nem precisa procurar, na verdade, a gente até tem em algum lugar aqui, eu acho que é naquele que eu não que eu tô para excluir aqui ainda. Que é esse aqui, ó, Bari da aula 1, arrasta esse aqui, vamos abrir ele. Se você já deu fim nele, não tem problema, só copiar e colar. Ó, vou copiar isso aqui, que é bem esse aqui, é o que eu preciso. Aqui eu tenho que criar uma tag script. Beleza, vou dar um Ctrl V aqui. Ok, agora eu tenho essa função ready aqui. Vou colocar só mais o colchete e o parênteses só para ele voltar ao normal. Beleza. Aqui ó, eu tenho essa função, e essa função eu expliquei já para vocês, né? Este recurso aqui, ó, o que ele faz? Ele vai disparar, depois que carregou tudo que tinha que carregar, ele vem e executa. Beleza. Então, mas ele vai executar o que dessa vez? Ele vai executar a geração dos inputs. Então, vamos ver e vamos montar como que seria um input aqui. Como que seria essa geração de inputs? Então, vamos colocar uma função aqui. Eu vou chamar de gera inputs. Gera input. Beleza. Ele vai gerar os inputs. Ok, ele vai gerar os inputs. E aqui, ó, o que que é o input? É uma class row, uma class call, label, input e assim por diante. Então, vamos fazer aqui, ó, o primeiro de todos, que vai ser um input text. Então, vamos criar aqui, vamos colocar var, vamos chamar de, pode chamar de row, vai ser igual a document, ponto, create, element, div, só que não é qualquer div, né? Essa div, ela vai receber a classe row, certo? Olha só aqui em cima. Então, isso aqui, ó, element, deixa eu ter errado aqui, ó, element. Então, esse recurso aqui da linha 25 é a mesma coisa que criar um elemento div. Só que o que acontece? Quando ele cria esse elemento, ele está virtual, ele está só na memória, ele não está na página, ele não vai estar aqui, ó, para a gente ver ainda. Então, a gente vai ter que montar ele para depois colocar na página, tá? Agora a gente vai vir e colocar uma classe para ele. Então vamos colocar row.className vai ser igual a row. Ok, agora a gente vai vir e vai fazer de novo isso aqui. Copiar. E aqui a gente vai colocar call. E aqui vamos mudar tudo para call daí. Beleza? Aí quando a gente criou uma linha, ó, repara que a gente tem a linha. E dentro da linha a gente coloca a coluna. Então agora a gente vai vir e fazer o mesmo procedimento aqui, ó. Ó, a gente vai colocar assim, ó. Row vai receber a call. Então é append child e aqui vai ser o call. Então, dentro da row, neste momento, é só virtual ainda, ele recebeu aqui a call. Então, ele tinha uma linha virtual, agora ele tem uma coluna virtual e uma entrou dentro da outra. Beleza. Bom, aqui dentro, a gente vai vir e vai criar um label e um input ainda. Então, vamos fazer tudo igual de novo. Aqui vamos criar o label.
o elemento é label. Aqui ele não vai receber classe. Só que ao invés de receber classe, ele vai receber o quê? Ele vai receber um inner HTML, que é o, por exemplo, aqui, ó, é o nome e o sobrenome. Inner HTML é o que fica entre duas tags HTML. Ó, dentro aqui dessa label, o que tem entre um e outro? Tem a palavra sobrenome. Então aqui, ó, vamos colocar inner HTML. Vamos colocar, por exemplo, pode colocar Dante aqui. Depois eu vou mostrar como é que a gente usa isso aqui de forma dinâmica, né? Porque cada vez que a gente usar essa função, ele vai vir e vai gerar um diferente. Então, esse Dante aqui, ele vai mudando aos poucos. Beleza. Só que o que acontece? A linha, ela é a hierarquia mais alta, né? A hierarquia mais alta está aqui, né? Ela é a mais de fora. Depois vem a call. E como é que eu fiz esse negócio de depois vem tal coisa? Por esse aqui, ó. Então, ó, row é o mais alto. O segundo mais alto é o call. Então, eu botei aqui, ó. Então, depois da row, vem o call. E depois da call, vem quem? Vem o label. Então, agora a gente vai fazer a mesma coisa aqui, ó. Call, ponto. Append child, label. Então, aqui eu vou receber agora a label. Agora eu vou precisar de mais uma dessa para o input. Então, aqui eu coloco input. E por enquanto, né, este input, ele vai ser somente do tipo texto, né? Se você olhar aqui, ó, esse aqui é o tipo dele, é o type dele. Então, bota aqui, type. Opa, faltou aqui arrumar, né? Type, e aqui a gente coloca text. Tanto o label quanto o input, eles são anexados ao call. Então, pode vir, copiar e colar aqui e colocar o input ali dentro. Cola aqui. Ó, beleza. Agora, tanto a sequência está assim, né? Dentro da row vem a call. Dentro da call vem o label input. Só que o input tem mais uma coisa, né? Esse W100 aqui ele não tem relevância, tá? Pode tirar. E ele vai vir o form control, que a gente é obrigatório. Então aqui, mais um item que a gente vai colocar vai ser o class name. Class name vai ser igual a form control. Opa, dormiu meu celular. Aí, form control. Beleza. Só que o que acontece? Todo esse input aqui, ó, ele vai parar onde? Então, ele criou aqui, ó, só que tudo isso aqui está virtual. A gente não tem essa row, essa call, nada disso está na tela ainda. Isso aqui é tudo virtual. Para a gente colocar na tela, a gente precisa ter algum item que a gente coloca lá. Então, vamos colocar aqui no body, neste call aqui, ó, nesse class call, vamos colocar um ID aqui. Vamos colocar, por exemplo, form underline aluno. Dessa forma. Form underline aluno. Então, esse aqui é o que vai receber esses inputs aqui, ó. Então, agora vamos colocar document ponto get element. Ah, se bem que a gente estava usando o modelo bem jQuery, né? Então, deixa eu ver se consigo usar o modelo jQuery aqui. Cifrão. Coloca hashtag e o nome que a gente acabou de colocar. Para ser bem jQuery, é este o termo que a gente utiliza. Ponto append e coloca a row. Então, o label vai na coluna, o input vai lá na coluna,
A coluna vai na linha e a linha vai no form aluno. E agora vamos pedir para ele disparar isso aqui depois que ele carregar a página. Vamos ver se funciona. Essa última linha aqui, ó, na 41, eu estou na dúvida se é dessa forma. Vamos dar uma olhada. Ó, mas é isso mesmo, ó. Ele veio e criou aqui, ó, de forma dinâmica. Então, isso aqui, ó, eu não tenho na página. Se você for olhar em cima, ó, em nenhum momento a gente está se referindo a esse input com o nome de Dante aqui, ó. Tá vendo? Então, ó, esses inputs aqui, ó, a gente vai fazer agora de forma dinâmica. Para que isso seja de forma dinâmica, a gente tem que usar o gera input com, por exemplo, o label inner.html. Então, aqui a gente vai colocar, pode dar um enter para ficar mais fácil de visualizar. Coloca, por exemplo, label underline inner.html. Então, esse aqui vai ser o nome do argumento. Quando eu coloquei uma coisa dinâmica aqui nesse argumento, a gente vai vir e vai copiar isso aqui, ó, e vai substituir por este nome aqui, ó. Pode colar aqui. Aí ele se tornou dinâmico. Então, o que eu passar como argumento, se você não sabe o que é argumento, daqui a pouco você já vai entender, tá? Pode ficar tranquilo. Então, aqui, a gente passou esse argumento aqui, é um dos itens. O outro item, os outros itens eu vou passar na sequência só, não vou falar já. Então, o que acontece? Dessa forma, eu consigo fazer o quê? Eu consigo fazer uma listagem do que eu quero gerar aqui dentro. Então, eu vou colocar, por exemplo, var meus, underline, inputs, vai ser igual a... Aí tu começa um colchete assim, dá um enter. Quando a gente coloca um colchete, quer dizer que está vindo uma lista. E por enquanto, a gente só vai ter um item aqui, ó, né? A gente só tem o label inner.html. Só que daqui a pouco a gente vai ter mais de um. Então, a gente coloca uma chave assim, dessa forma, e coloca assim, ó. Isso se chama orientação a objetos, mas fica tranquilo, tá? Que é bem de boa, a gente está só começando. Então, aqui a gente coloca label. Pode botar o mesmo nome ali de cima. Aqui. E pode colar aqui. Beleza. Aí o segundo argumento que a gente vai colocar aqui vai ser, por exemplo, nome. Ok? Então, ó, o nosso primeiro objetozinho aqui vai ser o nome. Aí pode colocar vírgula, repetir mais uma vez isso aqui e colocar sobrenome. Aqui está muito aproximado, né? Deixa eu reduzir um pouco esse zoom. Tá exagerado. Ó, então a gente tem nome, sobrenome, ok? Vamos colocar também... Por enquanto só esses dois, porque depois a gente vai ter que entrar com outros tipos de input. Deixa eu só melhorar um pouco isso aqui. Vamos deixar dessa forma assim. Beleza. Então, aqui a gente veio e vai criar esses inputs de forma dinâmica. Então, esses aqui de cima a gente tira e deixa dessa forma assim. Beleza. Então, a gente tem uma função geradora de inputs. A gente não vai mais ter o input de uma forma manual. A gente vai ter uma forma de forma automatizada. E aqui a gente vai vir e vai passar um loop dentro desse meus inputs. E para passar um loop dentro, a gente coloca o nome da lista, que no caso é meu inputs, underline, coloca inputs, ó, o mesmo nome da lista ali de cima, e bota ponto for each, e duas vezes o parênteses assim, coloca a palavra input aqui no meio. Não, pode colocar a palavra item aqui no meio, que eu estou mais acostumado. Aí fora do primeiro aqui, a gente coloca uma flecha, e abre um colchete assim e dá um enter. Fica dessa forma. Isso aqui se chama loop for each. E agora coloca esse recurso aqui, ó, ali dentro.
Opa, não foi. Ctrl X, Ctrl V. Beleza, agora foi. Ó, então essa função gera inputs, ele vai fazer um loop aqui dentro. Então ele vai fazer, ele vai entrar nesse meus inputs duas vezes, porque ele tem duas vezes a lista. Só que o que acontece? Eu quero vir e pegar. Ah, já tem um detalhe aqui que eu fiz errado, mas já vou corrigir. Ó, daí a gente vai vir e vai mandar essas informações aqui, lista a lista, para cá, para essa parte aqui, ó. Deixa eu dar um enter aqui só para ficar bem claro onde que é o quê. Ó, aqui é uma função e aqui, de certa forma, é uma outra função também. Então essas duas coisas, elas estão separadas. Só que elas estão conectadas também de uma certa forma por meio dessa chamada aqui, ó. Então aqui eu estou chamando essa função aqui de cima. Nesse ponto aqui, eu chamo essa função aqui em cima. Ok? Essa função aqui de cima, ela pede um argumento que é o label underline innerHTML. E aqui embaixo eu vou mandar ele. Só que eu vou mandar toda essa listagem aqui. Por enquanto só tem um item, daí não vai fazer muito sentido. Mas quando a gente tiver vários aqui, vocês vão entender perfeitamente porque que eu vou mandar um só e vou receber um monte de lá. Fica mais fácil. Então aqui dentro eu vou vir e vou mandar o item. Olha que legal. E esse aqui, ó, é a forma de mandar, de ler toda essa listagem aqui, ó, e gerar os inputs de forma dinâmica lá para cima. Aí aqui em cima eu vou receber o item, que eu falei errado, tá? Aqui tu pode colocar item, e aqui a gente coloca item ponto label innerHTML. Ó, repara que a única coisa que eu tenho aqui é o meu título, tá vendo? Ó, eu não tenho mais nada de elemento HTML aqui, eu só tenho o título. Porque eu vou gerar eles de forma totalmente dinâmica, usando de orientação a objetos. Ó, agora eu vou vir e vou atualizar a página. E olha só que legal, eu consigo vir e ter o meu formulário sendo feito de forma totalmente dinâmica, sem nenhum... Eu posso vir e colocar mais um aqui, ó, se eu colocar nome, sobrenome e, por exemplo, nome do pai. E automaticamente já vou ter mais um recurso lá. Ó, nome do pai. Se eu quiser mais um, nome da mãe. Olha que legal que vai ficando. Ó, e eu consigo de forma dinâmica. E eu consigo de uma forma bem mais compacta também, né? Porque, por exemplo, se eu quiser colocar aqui, ó, que agora essa linha aqui ó, vai ser MT1 também, então ele vai ser uma linha com margem top MT1. Em vez de eu ter que mudar o MT1 em todos eles, eu consigo mudar no próprio geração no input, beleza? Olha só que legal que vai ficando o software, né? Ele vai ficando bem mais completo aqui, bem mais dinâmico e bem mais avançado aqui o desenvolvimento, beleza? Esse desenvolvimento aqui, o que acontece? Não necessariamente todos os nossos tipos de inputs eles vão ser do mesmo tipo. Porque, por exemplo, a gente tem tipo de número, tipo de texto, tipo de data, tipo de local, um monte de tipo de inputs, até checkbox e assim por diante, várias outras coisas. Então, o que acontece? Nós podemos fazer o quê? Nós podemos passar também outras coisas por algum argumento. Aqui a gente só passou o label innerHTML, que é dessa forma. Então agora, nesse nome aqui, ó, em todos eles, na verdade, eu vou começar a mandar outras coisas aqui deles. Quanto mais complexo, mais vai fazendo sentido de ter um gerador de inputs, tá? Isso aqui é uma pegada bem moderna, que se usa geralmente se usa em framework, esse modelo. Ó, então, label innerHTML, beleza? E aqui eu vou dizer o tipo do input. Que eu coloco vírgula, type, dois pontos, e aqui eu digo que é text. Aqui eu vou dizer que é text. Aqui eu vou criar vou criar vários text aqui por enquanto.
E por último aqui, eu vou criar mais um agora. Vou colocar label, vou copiar de cima aqui para facilitar meu trabalho. Vou colar aqui embaixo. E aqui, ó, em vez de nome da mãe, eu vou colocar, por exemplo, data de nascimento. E aqui não é mais texto, né? Uma data é uma data. Então aqui vai ser do tipo date. E aqui a gente, em vez de colocar text aqui dentro, a gente vai colocar input. Não, desculpa, input não. Item.type. Vou salvar aqui o programa, já salvei no Ctrl S. E agora eu vou atualizar aqui a página. E olha só que legal, quando eu clico aqui, ele vem e dá o efeito de calendário. Olha só. Quando eu estou aqui, eu digito. E quando eu estou aqui, ele dá o efeito de calendário. Beleza? Então, isso aqui ó, é uma forma bem poderosa de automatizar o nosso desenvolvimento. Bom, inicialmente aqui a aula já tá estendendo um pouquinho. Se eu começar outro assunto, vai ficar meio esticadão. Então, essa aula eu vou manter só dessa forma para vocês irem digerindo e já vai ter novo lançamento lá no GitHub. Beleza? Se vocês quiserem contribuir com o projeto, eu agradeço muito. A forma de contribuição está aqui na tela também. Se vocês quiserem fazer o download do programa, quiserem usar aí da forma que quiserem também, fiquem à vontade, beleza? Customização, contratação, qualquer coisa, só entrar em contato, precisando de mim é só chamar, beleza? Até a próxima aula, valeu!